Jesus é exigente demais mesmo. Usa o dinheiro que ele recebe dos irmãos para ter uma vida de rico. Mas no teu nome eu fiz isso, eram não sei quantas mil pessoas, era um prédio de não sei quanto, e Jesus vai dizer, mas para olhar para o que ele tem, primeiro é pecado. Eu sou fundamentalista, Fábio. Eu acredito que a Bíblia quer dizer o que ela está dizendo. Significa que esse texto do camelo que não pode passar pelo fundo da agulha, a minha primeira percepção é encarar isso literalmente. Então, quando Jesus disse isso? Jesus disse isso lá no texto do jovem rico. Então tinha um cara rico, que Jesus chega nele, e Jesus o ama, e fala para ele, vem e me segue, mas para você me seguir você precisa vender tudo que você tem, entregar para os pobres e tal. Parece que Jesus tinha percebido, porque Jesus não pediu isso para ninguém, só pediu para esse cara. Então, parece que Jesus percebeu que o coração desse cara estava no dinheiro. E aí ele fez um teste, e o cara não passou no teste. E aí a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele tinha muito dinheiro, muitas propriedades, diz o texto. E ele seguiu o caminho dele. Ele falou, tive uma experiência ali com Jesus, mas não virou, não quero seguir, é exigente demais. E Jesus é exigente demais mesmo. Jesus é exigente demais. E ele não é exigente demais porque ele exige muito, ele é exigente demais porque ele exige tudo. Jesus exige tudo, cara. E aí, o jovem rico não estava pronto para entregar tudo. E aí ele vai embora. Aí o diálogo entre os discípulos e Jesus é que nasce essa história do camelo, porque aí o cara foi embora, e aí Jesus falou assim para os discípulos, é muito difícil um rico ser salvo. Jesus disse isso. Quão dificilmente um rico se salvará. E aí os discípulos falaram assim, como é que é? É difícil pro rico se salvar? Porque na cabeça do discípulo é o seguinte, tudo pro rico é mais fácil. Educação pro pobre e educação pro rico. Saúde pro pobre, saúde pro rico. Sei lá, escolha um tema aí, qualquer assunto, transporte pro pobre, transporte pro rico, moradia pro pobre, né? Moradia pro rico, tudo pro rico é tudo mais fácil. Eu acho que ninguém ia reclamar se o rico ficasse em primeiro lá no céu, porque pro rico ele deu mais oferta, ele deu mais dinheiro, tá bom. Só que Jesus inverte essa pirâmide, ele fala assim, não, um rico dificilmente entra no reino. E aí, os discípulos falaram assim pra ele, então quem vai se salvar? Se pro rico, que tudo é mais fácil, dificilmente ele entra, então quem se salvará? E aí Jesus mostrou a dinâmica do reino, ele falou assim, olha, isso pros homens é impossível, mas para Deus não é. Ou seja, é possível ser rico e salvo? É. Mas depende de onde está o coração do cara. Depende de onde está o coração da pessoa. Então, é verdade, a teologia da miséria durante muito tempo ficou quase vangloriando a pobreza, a falta de dinheiro, a falta de recurso. O irmão não tem dinheiro para pagar a conta, mas vamos dar glória, porque não sei o quê. Tudo bem. Tá errada essa teologia. Vamos embora trabalhar, prosperar e pagar as contas e tal, com dignidade, viver com dignidade. Mas o rico, ele tem que... Pode ser crente rico? Beleza, pode. Só que aonde é que está o teu coração? E aí na sequência desse mesmo texto, na sequência do texto, tem um jovem rico, tem essa questão, e depois vem... Jesus encontra um mendigo, que é o Bartimeu, na mesma caminhada. E depois de sair do encontro com o Bartimeu, ele encontra um outro milionário, que é o Zaqueu. E no encontro com o Zaqueu de pronto fala assim, metade eu já dou para os pobres. O Zaqueu faz o que Jesus tinha pedido pro jovem rico sem Jesus pedir. Jesus não pediu. E ele falou, eu já faço agora. E se fosse hoje, ele falou, já vou fazer o Pix aqui, ó, tal. Se eu defraudei alguém. E aí Jesus vendo isso, falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse cara tá fazendo o que eu pedi sem eu pedir. Então é, de novo, a coisa do que acontece dentro da gente. Entende? Sim. Mas no Brasil hoje, a esse extremo ainda, né, pastor? Enquanto nós temos muitos pastores que estão aí fazendo apologia à teologia da prosperidade, né? Tem alguns ainda fazendo apologia à teologia da miséria. Por exemplo, eu vejo pastores dizendo que o pastor não deve andar com carro bom, porque ele
vive uma igreja na comunidade que não lhe dá condição de ter um carro bom. Em contrapartida, o pastor da teologia da prosperidade fala que o pastor não deve andar malacafento, ser um carro bom, que o cara deve ser um exemplo até na vida financeira. Então, há esses extremos que nós precisamos entrar dentro do equilíbrio. Então, mas vamos lá. O pastor e as suas condições. Um pastor de uma igreja, não importa o tamanho da igreja, que usa o dinheiro que ele recebe dos irmãos para ter uma vida de rico, para mim é pecado. Então eu acabei de dizer, é pecado ser rico? Não. Se o seu dinheiro não tiver, se o seu coração não estiver na riqueza. Aonde está o teu tesouro? Disse Jesus, ali está teu coração. Então o que vale para você? É o dinheiro? Se for o dinheiro, então você nem entra no reino. Jesus disse isso. Agora, vamos dar um passo a mais. Se eu recebo o dinheiro dos dízimos, das ofertas, da viúva, do pobre, do órfão, para viver uma vida hollywoodiana, infelizmente isso acontece muito. É pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Então não é sobre se o meu carro é BMW, se não é, tal. Eu tenho um bom carro, mas eu não sou assalariado pela igreja. Então veja, eu acho que a igreja tem que dar condições para o pastor. Eu defendo que o pastor tem que viver dignamente, mas viver dignamente não é viver como um rei. Não é viver como um rei e tratar as pessoas como os coronéis faziam. E infelizmente, no nosso tempo, a gente vê até de igrejas sérias, coronéis que têm uma vida hollywoodiana e que lá no púlpito ficam falando sobre simplicidade, mas não tem essa vida simples, entendeu? Então, salvação é departamento de Deus, né, Fábio? Mas é difícil você ver esse tipo de situação dentro do nosso quintal. Mas até onde deveria ser um salário de um pastor? O pessoal às vezes me chama de isqueirinho, né? Por quê? Porque eu fico colocando... acendendo fogo. E aí, fogueira, né? O convidado que lute. Não, mas... é porque isso aqui é dúvida, né? Já que o senhor não é contra o pastor ser assalariado, que ele viva... A Bíblia não é contra. Não é contra que ele viva dignamente. Mas, por exemplo, tem pastores hoje que têm salário maior do que o salário de um presidente da república. Não, exato. Tem pastor que tem salário maior do que 4 vezes o salário do presidente da república. Entendeu? Então, eu acho que aí já é pecado. É pecado. Entendeu? Porque às vezes a subcongregação não tem dinheiro para comprar um microfone. O microfone dá choque. Já brigou com o microfone que dá choque? Já. Toca aqui, já era. Né? Entendeu? O microfone tá dando choque. Então não tem... Eu não sei quanto custa um microfone bom. Isso aqui deve ser um microfone bom, não sei quanto custa. Mas a igreja não tem dinheiro para comprar um microfone bom, porque o dinheiro que chega tem que ser mandado para um lugar tal, e no fim tem alguém que recebe 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de salário. Isto é pecado. No último dia vão dizer para Jesus, em teu nome a gente fez um monte de coisa, e Jesus vai responder, mas o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome. Mas no teu nome eu fiz isso, eram não sei quantas mil pessoas, era um prédio de não sei quanto, e Jesus vai dizer, mas para mim não importa o tamanho do prédio, o que importa é onde estava o alicerce. E esses exemplos no Brasil existem. Não são muitos, graças a Deus, só que são alguns que são exemplos que fazem muito barulho, sabe? Então, eu só posso dizer que é errado. É errado. E haverá uma prestação de conta? Sim, haverá uma prestação de contas. Muitos vão dizer, em teu nome a gente fez isso, isso, aquilo. E Jesus vai dizer, então, mas eu não te conheço, né, cara? Eu não te conheço. Então, essa prestação de contas é que nos anima, porque não é fácil você... A maioria dos pastores do Brasil, a maioria, eu tenho uma visão diferente de alguns irmãos que eu respeito, porque tem muita gente que fala assim,
todo mundo tá tudo perdido, porque os pastores não sei o quê, porque não sei o quê. Não. A maioria das igrejas e dos pastores são sérios. Essa é a minha visão. Desculpa quem pensa diferente. Eu creio que a maioria dos pastores das igrejas são sérios. Por quê? Porque a grande maioria são pessoas bivocacionadas, que trabalham o dia todo e que encaram o ministério como uma segunda jornada por amor. Por amor. Você conhece gente assim? Sim. Eu conheço gente assim. Então não vamos basear a nossa percepção sobre o que está acontecendo no Brasil por conta de 7, 8, 10 ou 20 ou 50 que vivem uma vida de rei em cima, se elocupetando em cima dos recursos dos irmãos. Porque a grande maioria não vive assim. Pega a tua cidade. Quantos habitantes tem em sua cidade? 2 milhões. Tá. Curitiba, Fazenda Grande, 170 mil. Tá bom. Vamos dizer que lá dentro tenha 1.000 igrejas na Curitiba, Grande Curitiba. Deve ter mais, só pra gente pensar, 1.000 igrejas. Você concorda que quantas dessas 1.000 igrejas têm acima de 1.000 membros? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Ok. Quantas dessas 1.000 igrejas têm acima de 500 membros? Poucas. A grande maioria das igrejas são igrejas pequenas. E essas igrejas, elas têm um pastor que levanta cedo para trabalhar e vai e ganhar a vida. Verdade. Você tá entendendo? Então, a gente tem uma mania de nivelar pelo pior. Eu não acredito, não. Eu acredito que a maioria dos pastores são homens de Deus, sérios, e que estão lutando pelo avanço do evangelho. Não posso nivelar por meia dúzia que vivem uma vida nababesca, como reis, como artistas de Hollywood, com carros que custam milhões, não sei o que lá, porque esses caras são meia dúzia. Mas essa vida glamurosa de alguns, que às vezes é exposta nas redes sociais, não está motivando de forma errada essa nova geração de pastor que está se alavancando? Vamos pegar, por exemplo, um menino da comunidade. Ele se deixa ser influenciado, por exemplo, por um Neymar da vida, que às vezes o cara abandona o estudo e quer investir no futebol por causa da vida glamurosa e de ostentação que o Neymar leva, e ele expõe isso. Então, um pastor, às vezes, alguém que está começando no ministério agora, de forma inocente, puro, mas de repente ele olha para um pastor que está na vitrine mostrando uma vida glamurosa. De alguma forma, esse pastor não está motivando de forma errada essa nova geração de pastores? Está, e ele vai prestar contas, como falamos. Mas a Bíblia diz que cada um é traído e engodado pelo seu próprio desejo. Então, quando eu paro de olhar na vida de oração para modelar alguém para o meu ministério, o que é modelar? Você olha para alguém e fala assim, Paulo falando, sede meus imitadores, ou seja, podem modelar a minha vida. Então, quando eu deixo de modelar a vida de oração, a pregação, o estilo de pregação, a simpatia do pastor, a humildade do pastor, e começa a modelar olhar para o que ele tem, primeiro é pecado. A Bíblia diz que tem uma lista de coisas que a gente não pode cobiçar. A fazenda do próximo, a prosperidade do próximo, a mulher do próximo, a casa do próximo, não sei o que lá. Por quê? Porque Deus... aquele é o espaço da graça que Deus deu a você. Eu não posso ficar olhando para todas as coisas que Deus te deu. Nossa, essa não sei o que. Nossa, eu quero ter isso, eu quero ser. Não, isso é pecado. Então, por um lado tem esses grandes ícones gerando esse desejo, é verdade. Mas quem está desejando já está errado também. Então eles não são inocentes também, entendeu? Porque ele tá lá inocente, ele tá olhando lá no Instagram, scrollando lá no Instagram. Nossa, eu quero ter esse carro. Quando ele fala que ele quer ter esse carro, ele já tá errado aí. Porque não é aí que ele tem que olhar. Só não tem ainda porque o poder não foi lhe dado, né? É uma cobrinha já. Só a diferença é o tempo. É o tempo e nutrição. Entendeu? Então, eu acho que eu não tenho esse olhar... mas tadinhos do restante. Tá errado quem tá gerando esse desejo, e tá errado quem tá desejando porque alguém gerou. Tá? Os dois estão errados. Agora, qual tá mais ou menos, só Deus para medir.